Muito bem, minha gente. Lucas Luquezzi aqui na área com o papo de redação de hoje. Sextou, hein? Sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023. Esse é o 58º episódio. A gente está aí 2 meses nessa iniciativa de repercutir as principais notícias do dia para você que está aí ouvindo, sobretudo agora à tarde, né? Final de tarde, início de noite, aqui no estado de Roraima. Sejam muito bem-vindos, ouvintes da Rádio Folha FM 100.3, da Rádio Folha FM de Bonfim 94.7 MHz. A gente está em todo o estado de Roraima para noticiar o que é verdade, gente. E quero que você participe conosco enviando seu comentário, sua sugestão, né, as suas críticas para o 999715300. Esse é o contato que a gente tem direto para você sugerir as suas matérias, suas denúncias, né? Entrevistas também. E hoje vamos falar sobre política, porque tem notícias importantes a respeito do Leão de Tucuruí. A gente está há anos nessa expectativa, há décadas nessa expectativa de acabar definitivamente com esse isolamento energético do estado de Roraima com o restante do Brasil. Sobre a questão do Leão de Guri também, que vai voltar. E ainda sobre notícias envolvendo justiça, né? Polícia e justiça. Tem alguns pré-desfechos a respeito de 2 histórias que a gente vai tratar aqui. E, claro, a nossa agenda cultural. A agenda cultural vai trazer destaques aí do final de semana, do que para você ficar por dentro aí do que pode fazer nesse final de semana com as nossas dicas. E, claro, eu estava falando do governo federal, vou falar também sobre o projeto que foi assinado por 2 deputados aqui do estado de Roraima para poder suspender os efeitos de uma resolução que foi homologada pelo Ministério da Saúde, que sugere para o governo Lula a legalização do aborto e da maconha. Desde já você pode participar conosco enviando seu comentário aí na seção de comentários do canal do YouTube para a gente saber qual é a sua opinião sobre esses temas. Mas vamos começar aqui falando aí exatamente de esfera federal, né? Falando aí sobre notícias importantes que afetam aqui o estado de Roraima. A primeira delas é a notícia de que o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, assinou hoje em Parintins a ordem de serviço que autoriza o início das obras do Leão de Tucuruí. Essas linhas de transmissão, elas vão ligar Roraima ao Sistema Interligado Nacional e prometem acabar com o isolamento elétrico do nosso estado. A construção está prevista para terminar em setembro de 2025, possui um investimento de 2 bilhões e 600 milhões de reais e promete gerar empregos diretos e indiretos, em torno de 11 mil empregos diretos e indiretos durante essas obras. O Leão vai substituir o atual modelo nosso, que é movido, a gente é abastecido por usinas termoelétricas, muito poluentes, diga-se de passagem, muitas das vezes, né? Claro que a gente evoluiu em alguns setores, algumas partes, como o gás natural, né, a energia mais limpa, né? Mas essa energia o governo avalia que vai ser, além de resolver a questão do isolamento energético do estado, também vai gerar redução da conta de luz e uma energia mais limpa para o nosso mundo, né, para o nosso estado de Roraima. Segundo o governo federal, com o andamento das obras, serão atualizados os estudos de planejamento da operação, considerando o balanço da oferta e da demanda. E uma estimativa do operador nacional, o operador do sistema, ou melhor, o operador nacional do sistema elétrico, ONS, essa estimativa aponta que inicialmente deve haver uma redução do custo variável de operação das usinas termoelétricas locais de 200 milhões de reais ao ano. Então, uma economia muito importante aí e, consequentemente, vai reduzir o custo que o estado de Roraima tem para o Brasil em relação à energia. E você me pergunta quais são os políticos do estado que estavam lá presentes. Estava lá o governador Antônio Tenário, 3 deputados federais, Gabriel Mota, o Duda Ramos, a Helena Lima e o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Soldado Sampaio, além do prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique. Nessa mesma solenidade, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que retoma o fornecimento elétrico para Roraima por meio do Leão de Guri, da Venezuela. Desde 2019, o estado não é abastecido por esse leão,
Isso, na época, o governo Bolsonaro entendeu que era mais prudente suspender isso em virtude das várias falhas, dos vários apagões que ocorriam no estado de Roraima, né, vindo da Venezuela, essa energia. E o governo federal, sob o governo Lula, nesse caso, avalia que essa medida vai garantir energia barata e sustentável para o estado e o Brasil. A conexão entre Brasil e Venezuela poderá ser explorada em breve, favorecendo principalmente o atendimento eletroenergético de Roraima. Esse decreto ainda prevê a possibilidade de importação de energia para atendimento aos sistemas isolados, com o objetivo de reduzir a conta de consumo de combustível dividida entre todos os brasileiros. Olha, ainda falando de esfera federal, né, notícias envolvendo aí a União, teve 2 deputados de Roraima, deputados federais, que assinaram um projeto para poder suspender os efeitos de uma resolução do Conselho Nacional de Saúde que sugere ao governo Lula a legalização do aborto e da maconha, né? Nicolete e Pastor Diniz são os parlamentares federais que assinaram esse projeto, e essas sugestões ao governo Lula estão em um documento do Conselho Nacional de Saúde, como eu tinha falado, que prevê orientações para o plano plurianual do governo Lula e o Plano Nacional de Saúde de 2024 a 2027. Essa proposição também tem como alvo a revisão da cartilha de pessoas trans, caderneta de gestante, pré-natal, com foco não binário, ou seja, sem definição de gênero, e ainda a redução para 14 anos de idade para o início da terapia hormonal para pessoas trans. As orientações previstas na resolução homologada pelo Ministério da Saúde foram discutidas nessa última Conferência Nacional de Saúde que foi realizada em Brasília. O STF, como a gente sabe, né, o Supremo Tribunal Federal, tem discutido a questão da descriminalização das drogas, né? Foi inclusive o julgamento foi paralisado depois do voto do ministro Alexandre de Moraes, querendo definir um critério sobre qual é a definição de traficante e usuário de drogas, né? E deixou esse cenário aí, depois do voto dele, em 4 votos a favor da descriminalização das drogas, né, no Brasil. Para o deputado Nicolete, descriminalizar o porte de drogas vai na contramão às políticas mais assertivas contra o tráfico de drogas, que, na opinião dele, é financiado pelo consumo pessoal. E sobre a legalização do aborto, o parlamentar afirmou que já existe legislação que trata do tema. Pastor Diniz, colega de partido do Nicolete, explicou que a resolução fere princípios que sustentam nossa sociedade, como o respeito à vida, à família e à moral, e que ele jamais vai compactuar com temas que ferem os bons princípios e valores. Claro que a gente vai seguir acompanhando uma discussão que diz respeito a toda a sociedade do Brasil. Olha, vamos falar de justiça, né? Trouxe a Marília Mesquita aqui para falar um pouco sobre as novidades em relação a alguns processos, Marília. Vamos falar primeiramente do processo do vaqueiro, que a gente repercutiu recentemente, né? Que é acusado de matar o ex-marido da companheira, que acabou sendo denunciado pelo Ministério Público de Roraima à Justiça do Estado. Fala pra gente que em pé está essa ação. Oi, Lucas. Oi para você que está aí nos assistindo e nos ouvindo aqui pelas ondas da Rádio Folha e também da Rádio lá de Bonfim. Isso mesmo. Esse vaqueiro ele foi denunciado pelo Ministério Público pela morte do Vanderlei Andrade. Esse crime ele aconteceu lá no município de Amajari, no dia 18 de junho, durante uma festa que estava acontecendo lá em um bar. De acordo com... Na época desse crime, eu conversei com uma sobrinha, se eu não me engano, do Vanderlei. Uhum. A vítima, né? Isso, que é o Vanderlei, ele é a vítima. Uhum. A sobrinha dele, ela informou pra gente que o tio dela tinha ido lá, ele residia aqui em Boa Vista, e ele foi até Amajari para comemorar o aniversário de uma das filhas dele. E, de acordo ainda com essa sobrinha, a vítima tinha uma boa relação com a ex-esposa, porque eles tinham, se eu não me engano, eram 3 filhas juntos. Então, eles tinham uma boa relação. E esse vaqueiro, ele não aceitava muito bem que a vítima e a ex-esposa tinham uma boa relação. Então, ele foi denunciado aí pelo Ministério Público.
para que ele possa, né, cumprir, pagar por esse crime. Certo. Agora a gente vai falar sobre um outro crime que chocou a sociedade boavistense, roraimense de modo geral, né? Que foi um crime que ocorreu no Vila Jardim em 2021, novembro de 2021. Eu lembro que eu escrevi essa matéria na época, né? E a princípio se tratava de discussão de trânsito, né? Mas muito se fala, né? Tem vários outros fatores que estão envolvidos talvez nisso, né? Mas foi marcado o júri, né? Para poder julgar o suspeito de matar um empresário lá no Vila Jardim em 2021, não é verdade? Isso. O Tribunal de Justiça aqui do Estado marcou para o dia 12 de setembro o julgamento do Cristiano Custódio de Souza, que ele é suspeito de assassinar o empresário Clériston Hansley Gomes Moreira, de 31 anos. E como você já havia dito, esse crime aconteceu lá no Vila Jardim em 2020, no dia 10 de novembro de 2021. Desculpa. E o Cristiano, ele foi preso no dia seguinte. Então, no dia seguinte a esse crime, ele já está preso e aí vai passar por esse júri popular que, de acordo com informações aí desse crime, como você mesmo disse, foram dadas aí várias versões. A principal delas, e que a polícia está sustentando, que é essa do crime, que houve uma discussão durante aí uma relacionada a trânsito. De acordo com as informações aqui, o empresário, Clériston, ele estava em uma caminhonete e ele teria fechado um outro homem. Sim. E o Cristiano, eles começaram a discutir, o empresário com esse outro condutor, e o Cristiano teria vindo e efetuado um disparo de espingarda no Clériston. Então era para apartar essa briga, né? Isso, para apartar. Tinha nada a ver com a briga, né? Não tinha nada a ver com a briga, foi lá apartar a briga, acabou efetuando um disparo aí no Clériston, que atingiu o abdômen dele. Ele foi encaminhado para o HGR, ainda com vida, porém não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. De acordo também com informações, durante essa discussão, o Clériston, ele teria dito que tinha uma arma de fogo dentro do seu carro. Então, aí tem várias situações, várias camadas, né, nesse caso, que serão esclarecidas durante esse júri popular. Pois é, o Cristiano Custódio, né, isso segundo informações da Polícia Militar na época, quando a gente divulgou isso aqui, ele fugiu depois dessa ocorrência, foi preso no dia seguinte e a gente teve acesso aí, pelo menos alguma síntese do processo, né, em que ele se manifestou e qual foi a justificativa que ele deu para a justiça, né, em relação a esse crime. Além de, claro, ele ter pedido a absolvição, mas qual foi o motivo para ele pedir essa absolvição? A defesa dele alega o seguinte: ela pediu essa absolvição alegando legítima defesa. De acordo com a defesa dele, ela alega que ele agiu para reprimir agressão futura. Além disso, apresentou um outro recurso contra a marcação do júri. O Ministério Público, ele pediu indeferimento e influenciou a decisão da Justiça de Roraima. Então, aí o órgão indicou ele para o júri popular, que vai acontecer aí em setembro. Pois é, dia 12 de setembro, o júri popular, o julgamento aí do senhor Cristiano Custódio, né, suspeito aí de matar o empresário Clériston. Então vamos nessa aí, vamos acompanhar, evidentemente, né? Mais um júri para a gente poder acompanhar, ficar de olho, porque a sociedade roraimense, ela está, além da própria família, quer uma resposta da justiça em relação a um desfecho em relação a esse caso. E são dois casos, né? O do Vaqueiro e o do Clériston. São dois casos aqui que tiveram bastante repercussão pela forma que foram, né? Pelos crimes, pela forma que ocorreram. No caso do Vaqueiro, voltando no primeiro caso lá de Amajari, o Vanderlei, ele foi morto com um único tiro na nuca. E de acordo com a perícia, esse disparo ele foi efetuado próximo. Então, o principal suspeito,
tem uma história de que ele teria feito uma emboscada para o Vanderlei e teria assassinado ele lá durante essa festa e fugido em seguida para uma outra vicinal. Ele teria também ameaçado um outro homem para levá-lo ele para essa vicinal. Então, assim, são duas histórias muito tristes, né, de pessoas que perderam a vida aí por motivos bem banais, e que a justiça seja feita para que essas famílias elas tenham um pouco de conforto e a sociedade também tenha uma resposta em relação à justiça nesses casos, né, que esses criminosos eles não fiquem impunes. Tá certo, motivo fútil, né, que a justiça vai agora julgar logo logo, né? Muito obrigado, Marília, pelas informações. Um excelente final de semana para ti. Obrigado, Lucas. E para você aí também, um excelente final de semana. Continue acompanhando o nosso site. É isso, até semana que vem. Até segunda. E a gente segue falando de justiça porque o Ministério Público de Roraima, ou melhor, né, falando sobre polícia e tudo mais, o Ministério Público de Roraima abriu um inquérito civil para investigar a suposta negligência do governo estadual em ainda não designar um delegado titular para a cidade de Pacaraima, no norte do estado, que faz fronteira com a Venezuela. E a cidade, evidentemente, como todo mundo sabe, sofre esse impacto migratório que tem feito aumentar ainda mais o número alarmante de violência lá na cidade, né? Ao abrir a apuração, o órgão de controle considerou, por exemplo, o atraso nas investigações de vários inquéritos policiais e inquéritos com o investigado preso sem diligências urgentes, em ocasião em que houve até a soltura do suspeito. O Ministério Público narra que a delegacia está em regime de rotatividade de delegados com periodicidade máxima de 15 dias, em que eles atuam muitas vezes apenas na tramitação de auto de prisão em flagrante, o que resulta no desprezo do andamento de inquéritos policiais e de outros procedimentos investigativos. O órgão ministerial também considerou a desorganização do local de trabalho e indícios de não cumprimento da jornada de trabalho pelos servidores. E ainda, além da falta de execução de medidas para determinar a rotina de trabalho que promova o andamento das investigações criminais. A gente procurou a Polícia Civil, que esclareceu o seguinte: designou um delegado substituto para a delegacia de Pacaraima e explicou que o atual concurso público que está em andamento deve suprir essa demanda futuramente. Claro, vamos esperar o resultado aí para que a cidade de Pacaraima não fique sem um delegado titular e não atrase as investigações. É importante que a população tenha a quem recorrer, ainda mais se tratando de uma cidade que, infelizmente, está tão perigosa. Vamos falar de agenda cultural. Coisa boa, hein? Sextou, hein? Sextou, né, José? Sextou, finalmente. Pois é. Pô, a gente começa, parece que a gente começa a semana e já quer que termine logo. Não tem essa sensação? É verdade. Não, quando dá quarta-feira ali, a gente fica com aquela sensação de tá acabando. Será que eu já posso começar a aproveitar Pois é. o tempo que eu tenho depois do expediente? Porque tem gente que começa o fim de semana na quinta-feira à noite. É verdade. Eu não consigo. Tem quem consiga, mas eu não consigo. Eu preciso esperar. Tá mais centrado, né? É. Nem na sexta-feira. Sexta-feira realmente eu tô cansado, eu quero chegar em casa e dormir. Raramente eu saio numa terça-feira, a não ser que seja trabalho. E pra quem tá querendo saber o que pode curtir, qual é a tua dica de hoje? As tuas dicas de hoje? Então vamos lá. Hoje, sexta-feira, pros forrozeiros, a gente tem um especial do Orgival Dantas, lá no Bar Brahma. Vai ter de Tânia, vai ter forró, anota aí. Vai ser uma noite animada, pra quem gosta de forró. Forró é sempre animado, então quem for nessa vibe aí vai gostar da programação do Bar Brahma. A partir de que horas? A partir das 21h30. Uhum. Quem for do rock, o espaço do Mestre Cervejeiro e a Milde Gastrobar vai estar com a banda Harley 86, tocando o clássico do rock internacional, acústico. É aquela vibe também. O bom do espaço do Amilde Gastrobar é que você curte a música, bebe uma cerveja boa e come muito bem. Então é um combo perfeito. E pra sábado, tem alguma novidade aí, alguma coisa boa? Novidade, a gente vai ter o Festival das Estrelas, promovido pela Associação Nipo-Brasileira de Roraima. Olha. Então vai ser ali, vai ter música, vai ter muita cultura japonesa, vai ter culinária, vão ter atividades coletivas, tudo isso a partir das 15 horas, lá na sede da ANIR, que é a Associação Nipo-Brasileira de Roraima. A informação sobre endereço, telefone, como vai funcionar, vai estar tudo lá na nossa agenda cultural.
Inclusive, já temos uma matéria sobre isso na Folha, então é só ir lá no nosso site, folhabv.com.br, e dar uma olhada. As informações estão todas lá. Sábado de praxe tem a vibezinha do Bom Café. Domingo geralmente não tem. Geralmente até existem programações no domingo, só que a gente entende que domingo é o dia que as pessoas tiram pra descansar. É verdade. Mas sábado também... pra quem gosta de comer, quem não gosta de comer... Algumas pessoas gostam mais de comer do que outras. O chefe Jorge vai promover o rodízio de massas. Você paga ali um valor fixo e come à vontade. É uma programação que eu acho que vale a pena. Não só pelas massas, mas pelo espaço, que é super agradável. Eles têm uma carta de vinhos. E quem não gostar de massas tem as opções à la carte. Pois é. Fala pra massificar aí, como é que o pessoal pode ter acesso à agenda cultural? A nossa agenda cultural completa, ela vai estar disponível, já está disponível no Instagram. Tem lá, geralmente a gente publica 10 opções por semana. Então no nosso Instagram é só checar lá. E as informações sobre cada uma das atrações, tá todo mundo marcado, então você pode entrar em contato direto com o estabelecimento ou com o artista para ter informações mais específicas sobre aquela atração. Isso aí, galera. @FolhaBV, a gente tá no Instagram e você é o convidado aí a acompanhar a agenda cultural. Boas dicas, como sempre aí. Muitas das vezes dicas que fogem um pouco do habituado, que o pessoal quer saber muito de forró e tal, mas também a tua agenda é muito variada, muito boas as dicas aí. Então é isso. Valeu, José. Um excelente final de semana pra ti. Até semana que vem com boas notícias. Valeu, gente. Muito obrigado. E com essas notícias, essas informações, eu tô me despedindo aqui do nosso papo de redação de hoje, com os trabalhos técnicos de Aduan Figueiredo, John Hudson, Rio Herrera, a edição de Fabiano Lopes, a apresentação minha, Lucas Duquesi, também estou na produção. E um convite para você sempre acompanhar o nosso podcast de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da noite, aqui na Rádio Folha FM 100.3. Você que está em Bonfim, interior, localidades aí próximas, a gente está com 94.7 MHz aí no norte do estado de Roraima. Você fique ligado sempre no nosso portal folhabv.com.br ou a qualquer momento na nossa programação da Rádio Folha. E tem o meu Instagram, @LucasDuquesi, onde eu vou estar sempre, de vez em quando, mostrando os bastidores aqui do Papo de Redação. E, claro, as redes sociais da Folha, no Instagram, no Threads do Instagram, no Facebook e no Twitter, a gente está como @FolhaBV. É Twitter ainda ou é X? A gente não sabe, né? Agora a gente só sabe que o passarinho, a logo do passarinho agora mudou, virou X agora. A gente tem essa dúvida. Mas enquanto tiver Twitter, é @FolhaBV, gente. Muito obrigado, minha gente. Até segunda-feira, se Deus quiser.